Durante a aula de exercícios eu me confundi na hora de fazer a resolução da busca de um elemento dentro de um vetor usando o algoritmo da dicotomia. Então agora eu vou fazer de novo e fazer da forma correta. A gente vai ter um vetor que está ordenado e a gente quer buscar se o número está dentro desse vetor ou não. Então o nosso programa vai ter a seguinte estrutura. A gente vai ter uma função que busca se se um dado número que a gente quer está dentro de um vetor e retorna a posição desse número no vetor, ou retorna -1 se o número não estiver no vetor. Então é uma função do tipo inteiro. Deixa eu só salvar isso aqui como do tipo C. É uma função do tipo inteira, é uma função que busca elemento pelo método da dicotomia. Ela vai receber um vetor, vai receber o tamanho desse vetor, e vai receber um número x, que a gente vai procurar dentro do vetor. Eu vou deixar o espaço para a função main. E aí a ideia da dicotomia é trabalhar com os mínimos e máximos. Então, os mínimos e máximos do vetor, a gente vai ter também uma variável para o ponto intermediário. A gente inicializa o mínimo. O mínimo é o menor de todos, é a posição 0. O máximo é a última casinha do vetor. Como n é o tamanho do vetor, a última casinha é n-1. A gente vai continuar iterando enquanto o mínimo for menor ou igual ao máximo. Ou seja, enquanto eu ainda tenho alguma coisa para buscar, eu vou continuar olhando dentro do vetor. Se o meu ponto... Bom, eu não defini quem é o ponto intermediário. O meio, obviamente, é a média entre o mínimo e o máximo. Se eu dei sorte e eu já encontrei o elemento, então eu só preciso retornar o valor dessa posição. Se eu não encontrei e o valor que eu estou olhando, o valor do meio, é maior do que o valor que eu estou procurando, como o nosso vetor está em ordem crescente, se o valor do meio já é maior do que o x, a gente não precisa olhar do meio para frente. Então, eu tinha escrito originalmente dessa forma, e aí, da mesma maneira, se o valor do meio já é menor do que o x, a gente não precisa olhar a primeira metade, a gente pode olhar só a segunda metade do vetor. Então, eu tinha escrito isso aqui como mínimo igual a meio. E o problema é que a gente já olhou o meio, a gente já testou a posição meio, e a gente já viu que ela não funciona, porque se ela tivesse funcionado, a gente teria entrado aqui e retornado aqui. Então, o erro está em considerar a posição do meio de novo. Eu não quero mais olhar para o meio. Então, nesse caso, em que o meu x está abaixo, eu vou só olhar a primeira metade, mas a primeira metade menos o ponto intermediário, o ponto do meio que já foi testado. Enquanto para cá, eu posso reduzir pelo outro lado. O meu novo ponto mínimo não vai ser o meio que eu já testei, mas vai ser uma casinha para frente para encurtar ainda mais o espaço. E aí, se realmente se esse loop aqui não, se ele sair do loop, é porque essa condição deixou de ser satisfeita. Então, a gente vai retornar -1 como sinal de que a gente não encontrou o vetor, o elemento. Testando isso aqui num vetor V igual a um V com 5 elementos, por exemplo, com 10, 20, 30, 40 e 100. Posição recebe busca, elemento dicotomia do vetor V, que tem 5 elementos. Se eu procurar, por exemplo, o último deles, do elemento de valor 100, deixa eu criar uma nova variável para isso.
E aqui é a iposição. E aí, então, o elemento 100 está na posição número 4. Se eu trocar para um elemento, um valor que não está no vetor, o elemento 5 está na posição 1. Bom, aqui, obviamente, eu deveria ter feito um if. Se posição maior do que 0, maior ou igual a 0, a gente escreve isso. Caso contrário, a gente escreve o elemento porcentagem D não está no vetor. E aí a gente tem um tratamento um pouquinho melhor. Esse vídeo aqui está um pouco diferente dos que a gente costumava fazer. Eu não coloquei as chaves, abrindo e fechando chaves, porque cada uma dessas instruções só faz um único comando. Em geral eu não gosto de fazer isso, mas aqui é só para encurtar. Vocês poderiam colocar as chaves a mais. Aqui também é o mesmo caso. Cada if ou else só tem uma instrução, então não tem muito perigo. Mas em geral é melhor a gente colocar a chave, é melhor ser redundante. Tá? Então, o elemento o elemento 50 não está no vetor. Então, era isso que estava errado. Aqui a gente tem que encurtar um pouco mais, tirar uma casinha para o lado ou tirar uma casinha para o outro, conforme a gente progride na busca. É isso.